No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter virou um pai superprotetor, depois de ter sido responsável por quase mandar sua filha dessa para o melhor. Após a cidade de Quahog ter sido atingida por uma enchente, e Peter juntamente com sua família não terem tido outra escolha a não ser ficar em casa. Seu momento de paz acabou não durando muito, pois além de terem ficado alagados dentro da própria casa, Meg também acabou tendo uma experiência traumática debaixo d'água. E vendo que o infeliz acontecimento foi por sua culpa, Peter decidiu que daquele momento em diante seria o melhor pai para sua filha. O episódio começa com uma forte chuva em Quahog, enquanto Peter e Brian assistiam televisão. Uma reportagem sobre aquele ciclista que sempre falava a mesma frase, e alguns cidadãos que estavam sendo direcionados para um estádio, e que aparentemente era para sua própria segurança. Nesse momento, Brian percebe um pouco de água entrando na casa. E com isso eles logo chamaram a Lois para ver aquilo. Porém ao chegar lá embaixo, o nível da água já estava bem alto. E então eles precisariam sair da casa urgentemente. Mas antes, Peter lembra que havia uma caixa de cervejas na geladeira, e pede para que Meg fosse pegá-la usando suas habilidades. Durante isso, ela infelizmente ficou com a sua camisa presa em uma das grades. E ao perceber o tempo que sua filha passou lá dentro, Lois rapidamente mandou o Peter ir buscá-la. Nesse momento, ele não apenas descobriu o que havia acontecido, mas também voltou até a sala, e falou com a Lois que Meg estava dormindo debaixo d'água. O que obviamente resultou com ele tendo que salvá-la. Já no hospital, Peter e Lois descobrem através do Dr. Hartman que sua filha estava em coma, mas não da melhor forma. Nesse momento, Peter não apenas percebeu que nunca havia tratado sua filha bem, mas que ao invés disso chegou a fazer totalmente o contrário com ela. Meg, tem uma coisa na sua blusa. E determinado em mudar suas atitudes, ele a promete que se acordasse iria tratá-la como uma princesa. Um tempo depois, enquanto a família inteira aguardava alguma resposta, Peter foi aconselhado que fosse para casa, pois o hospital lhe avisaria se houvesse alguma mudança com sua filha. No entanto, após ter um contato com aquele estudante de medicina, ela no mesmo momento despertou do coma, o que obviamente deixou a sua família bastante aliviada. E com isso Peter decidiu falar com ela, prometendo que nunca mais iria tratá-la como uma alienígena. De volta em casa, Peter incrivelmente estava cumprindo o que havia prometido. O que chegou a surpreender a Lois, pois não achou que ele fosse manter a palavra. Ao mesmo tempo, ele falava que Meg era sua única filha, e que precisaria protegê-la de qualquer coisa. Nesse momento, descobrimos que ele não apenas a levou para assistir um filme no cinema, mas também foi até o colégio de sua filha, e a protegeu de uma garota que vivia implicando com ela. Nesse momento, ao questioná-la se poderia lhe fazer mais alguma coisa, Meg rapidamente ficou animada, e foi atender a porta onde estava aquele mesmo estudante de medicina. No entanto, após o Peter descobrir que eles dois iriam sair, pensou em fazer a mesma coisa com ele o que fez com a garota no colégio. Momentos depois, ele ainda não estava aceitando aquela relação, pois apenas queria proteger sua filha de homens que poderiam tratá-la mal. E com isso resolveu conversar com a Lois, mas aparentemente ela já sabia o que estava acontecendo. E por não ver problema naquela relação, Peter a lembra que o garoto poderia nem mesmo ser um garoto de verdade, mas sim um disfarce totalmente bizarro. Nesse momento, após a Meg recordar o que ele havia falado, pois lhe daria qualquer coisa que quisesse, Peter ainda se recusava a deixar sua filha sair com aquele garoto. No entanto, logo foi convencido para conversar com ele, e assim iria descobrir que apenas estava sendo superprotetor. Um tempo depois, Peter resolveu lhe fazer alguns questionamentos. Primeiramente perguntando quais eram as intenções com sua filha, e por último lhe fez uma pergunta bastante específica, em que o questionou se já havia sentado no seu braço até ele ficar dormente, e fez um 5 contra 1. Imaginando que fosse outra pessoa. Nesse momento, após o garoto ter respondido que sim, Peter mudou de comportamento, e permitiu que ele saísse com sua filha. Um tempo depois em um restaurante, os dois resolveram sair para jantar. E aparentemente já estavam juntos há 3 semanas, pois ele até mesmo decidiu lhe dar um presente em comemoração. Além disso também percebeu algo de suspeito no mesmo local, tendo quase certeza que seu pai estava os espionando. Porém, ele aparentemente teve a brilhante ideia de usar um disfarce, o que logo chegou a ser descoberto pela sua filha. O que você está fazendo aqui? Peter? Que Peter?
Eu não falei Peter. Ao mesmo tempo, quando percebe que seu pai era bastante contra aquela relação, ele resolveu terminar com a Meg, e a conforta falando que jamais iria lhe esquecer. De volta em casa, enquanto Peter, Chris e Lois assistiam TV, Meg inesperadamente apareceu ali chorando, e por acharem que era por causa do seu namorado. Eles então resolvem falar umas coisas para confortá-la, e até mesmo Chris revela que iria lhe arranjar um de seus amigos. E ao mesmo tempo também lembra que não tinha amigos, por isso decidiu lhe apresentar ao seu pai. No entanto, ela não apenas conta que não tinha nada a ver com aquilo, mas que também estava grávida. O que obviamente surpreendeu toda a sua família. Pai, eu não sabia disso quando arrumei você pra sair com o Meg. Momentos depois, enquanto Lois ainda não estava acreditando na revelação, Peter por outro lado aceitou a realidade, e lembra que havia apenas uma coisa a se fazer. E no outro dia, depois de ter colocado sua camisa em um daqueles cabides, Peter revela que iria até a casa do garoto, e o forçaria a se casar com ela. Durante isso, enquanto Meg tentava conversar com o seu pai, Peter ao mesmo tempo tirava uma coisa bastante amigável do seu carro, e a usaria para conversar com o garoto gentilmente. No entanto, mesmo com ela tentando lhe avisar que o garoto não tinha nenhuma culpa, Peter continuou com o seu plano, e logo revelou o que havia acontecido. Nesse momento, ele rapidamente foi conversar com a Meg sobre isso, e lhe pergunta por que não lhe contou nada. E ao ser lembrado que ele havia terminado a relação, o garoto fala que isso mudava tudo no relacionamento. Pois não apenas queria estar junto com ela, mas também pretendia se casar com a Meg, o que rapidamente foi aceito por ela. Um tempo depois, enquanto Meg experimentava alguns vestidos de noiva, Lois resolveu lhe dar alguns conselhos, falando que ela poderia escolher não ter aquele bebê. E não bastando isso, Peter também apareceu ali com o bolo do casamento. E aparentemente, escolheu uma decoração diferente, e bastante questionável para o mesmo. Já de noite, Peter decidiu fazer um chá de cozinha para sua filha. E ao mesmo tempo também planejou uma pequena festa, aonde chegou a se fantasiar de policial, e até mesmo fez uma dança questionável para sua filha que estava noiva. No dia seguinte, enquanto Chris recebia os convidados do casamento, e conseguiu a incrível proeza de ser enganado pelo seu próprio nome, Meg por alguma razão chorava em uma sala, e infelizmente era porque não estava grávida, pois acabou se confundindo quando leu as informações do teste. Nesse momento, Lois lhe aconselha que contasse a verdade para o garoto. E se ele gostasse mesmo dela, iria entender o seu lado. Durante isso, ele aparentava estar bastante feliz com o casamento. E com isso Meg decidiu contar a verdade, sobre não estar realmente grávida. No entanto, a reação do noivo acabou não sendo uma das melhores. E no final, Peter se desculpou com a Meg pelo seu comportamento, pois claramente a culpa foi sua do casamento ter acontecido.